Bom dia, irmãos. Com muita alegria, e hoje, o primeiro domingo do mês de junho, dia 7, nós estamos mais uma vez cultuando ao nosso Deus, adorando, louvando e agradecendo por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido, todo o cuidado, toda a proteção. Nós agradecemos ao Senhor este privilégio de estarmos juntos, através deste trabalho, né? E aprendermos da sua palavra, meditar na sua palavra e juntos estar nos revendo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, e vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versículos. O título da leitura é A Videira e os Ramos. João 15, do versículo 1 ao 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Oremos. Santo e eterno Deus, neste momento, Senhor, diante da Tua palavra, nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos use como instrumento, para que as palavras que saiam, ó Deus, da minha boca, Senhor, tenha vindo do Teu coração para os nossos corações, Senhor Deus. Nós possamos, ó Deus, aprender, que nós possamos, Senhor, meditar e buscar sempre na Tua palavra consolo e vida. No nome santo do Teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos e no nome dele nós agradecemos. Amém. Irmãos, realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Nós estamos vivendo um isolamento. De repente, nós estávamos vivendo a nossa vida normal e fomos impedidos, né, de fazer as coisas mais simples. De sair da nossa casa, de poder caminhar, de poder passear, de ir à praia, de ir a um shopping, né? Nós fomos impedidos de fazer visita aos nossos irmãos, aos nossos parentes, pessoas que nós amamos, de também recebermos visitas. Nós fomos impedidos de abraçar, apertar a mão. Nós fomos impedidos de estarmos no templo, na casa do Senhor, louvando e participando da ceia do Senhor, nos confraternizando com os nossos irmãos. Nós sabemos também que cada família está vivendo esse isolamento da sua maneira, né? Tem casa que tem mais de um componente que o isolamento não está assim tão ruim, tão terrível, porque temos pessoas para a gente conversar, rir, brincarmos com crianças. Outros estão só, isolados completamente. Outros têm crianças, mas na casa só tem adulto e essa criança está sentindo falta da sua vida social, né? De estar com os coleguinhas da igreja, de estar com os coleguinhas da escola. Então, cada um está passando momentos difíceis nesse isolamento. Que está, muitas vezes, pessoas sendo acometidas de enfermidades, depressão, ansiedade. Mas nós precisamos estar certos, né, de que o agricultor que cuida desta videira, ele está no controle. Ele está agindo em todas as situações. Ele é a nossa esperança. E é nessa videira que nós devemos estar firmados. Quando Jesus falou estas palavras para os seus discípulos, ele estava ensinando aos discípulos o relacionamento entre eles, entre os discípulos e o próprio Jesus. Como os discípulos deveriam se relacionar com Jesus, estar junto, né? Ele usa a figura da videira
porque era uma árvore muito conhecida ali no meio dos judeus. Então ele diz, eu sou a videira, e os ramos, que são os discípulos, que somos nós, precisamos estar junto desta videira. Então ele ensina esse relacionamento. E também ele ensina da soberania de Deus sobre a vida, tanto dos discípulos, naquela época, como hoje, porque a palavra é viva e eficaz para todos os tempos. Como está o nosso relacionamento nesta videira verdadeira? O verso 1 e 2 diz assim, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Irmão, observemos que tanto o ramo produtivo e o improdutivo, eles estão na videira. Eles estão presos na videira. Uns dando fruto, outros não. Ele está falando de tipos de crente, né? De cristãos. Estamos na videira, somos limpos pela palavra, como o verso 3 diz, mas não produzimos os frutos. E que fruto é esse que nós temos que produzir? O primeiro fruto que nós devemos produzir quando estamos ligados a esta videira verdadeira é o fruto da obediência. No livro de Josué, no verso 8 e 9 do capítulo 1, Deus falando com Josué, ele diz, não se desvie da palavra, medita nela dia e noite, cuide para fazer o que está escrito nela. E esta palavra, que o próprio Jesus diz que nós estamos limpos, é a seiva que vem desta videira. É a seiva que nos alimenta, que nos fortalece. E Deus falando com Josué que ele tivesse prazer nesta lei. Que todos os ramos que estão nesta videira precisam produzir esse fruto de obediência, de ter prazer de estar meditando nessa palavra. No Salmo 119, o verso 33 e 34, está escrito, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, pedir ao Senhor para que aprenda, né? Que Ele nos ensine esse decreto para que a gente possa seguir até o fim, ser obediente, né? Conhecendo a palavra e obedecendo estas palavras. Esse é o primeiro fruto que, como ramos desta videira, temos que produzir. Seja qual for a situação, seja durante esta pandemia, na sociedade em que nós vivemos, entre amigos, aonde for, temos que permanecer na videira. Só assim produziremos. Além da obediência, fruto da obediência, Paulo, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 16 e 17, ele escreve, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está dizendo que a gente tem que andar no Espírito, para que não façamos aquilo que a gente não quer fazer. E, às vezes, essa luta, a carne vence. Porque quantas coisas nós falamos, nós fazemos, né? Pensamos, que depois a gente se arrepende, porque a gente fez aquilo que não queria fazer. Então, Paulo, ele nos alerta, né? Ele nos aconselha, ele nos ensina que devemos andar no Espírito para estarmos fazendo aquilo que é agradável a Deus. Aí,
andando no Espírito, a gente produz frutos do Espírito, que no verso 22, Paulo também coloca. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observem, irmãos, que o primeiro espírito, fruto do Espírito que ele coloca, é o amor. Por que Paulo coloca esse fruto, o amor, sendo aquele que começa esta lista? Em Colossenses 3,14, diz que o vínculo da perfeição é o amor. Em 1 João 4,16, diz que Deus é o próprio amor. Em 1 Coríntios 13, no verso 13, ele diz que o amor é maior que a fé e a esperança. E no verso 12 do Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, irmãos, o primeiro fruto do Espírito que Paulo coloca aos Gálatas, quando nós obedecemos, nós vamos ter a facilidade de produzir esses frutos. Por quê? Porque nós estamos sendo alimentados pela seiva, pela palavra dessa videira verdadeira. Aí nós perguntamos a nós mesmos, mas como que eu posso produzir esses frutos se eu sou fraco, se eu sou pecador? No verso 7 do capítulo 15 de João, 7 e 8, Jesus fala aos discípulos: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Nós temos que permanecer na videira e as palavras da videira permanecerem em nós. E isto, Deus será glorificado. Então, irmãos, aqui Jesus está nos ensinando como praticar esses frutos. Nós não temos condição nenhuma, somos pecadores. Mas, através da palavra, ele diz: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu vi há alguns dias atrás uma postagem no Facebook de uma foto. E a pessoa escreveu nessa foto a seguinte frase: foto perfeita de uma família imperfeita. Por mais, irmãos, que nós tiramos fotos perfeitas, né, em lugares lindos, em ocasiões perfeitas, ali está sendo revelado, fotografado pessoas imperfeitas. É verdade, porque nós somos imperfeitos, né? Mas isto não nos impede de buscarmos a perfeição. No verso 10 e 11 do capítulo 15 de João, Jesus escreve: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui está o segredo, né? De permanecer no amor de Deus. E no verso 11 ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A nossa vida será completa se a gente, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, estarmos perto dessa videira, buscando essa videira e produzindo fruto na videira, né? Então Jesus diz que a gente permaneça nele, que guarde os seus mandamentos, para que o nosso gozo seja perfeito. E no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 18, diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, nós somos privilegiados, porque nós não merecemos nada. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu. No verso 16, Jesus diz aos discípulos:
Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Nós somos privilegiados, irmãos, porque ele nos escolheu e ele enviou o seu Filho Jesus para dar sua vida por nós. No verso 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Que maravilha! Que promessa que já foi cumprida, né, em nossas vidas. Na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 2, no verso 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que Deus fez isso? Né? Nos escolheu, nos fez povo de propriedade exclusiva dele, para que a gente fosse e desse fruto. Não estejamos na videira somente nos momentos difíceis, né? Mas em todos os momentos, em toda e qualquer situação, estejamos firmes na videira, nos alimentando e produzindo o fruto do Espírito. Durante esses 3 meses, né, que nós estamos vivendo esta pandemia, eu percebo que as pessoas, né, estão buscando a Deus com mais intensidade, não somente no meio evangélico, né, mas todos os segmentos religiosos a gente vê pela televisão, em WhatsApp, grupos, né, de WhatsApp que a gente participa, no Facebook. Então a gente vê muitas mensagens, né, da palavra de Deus, a pessoa compartilhando mensagens em vídeos. Então a palavra de Deus está sendo, nesse período, muito levada a muitas pessoas. Por quê? Por causa da situação que nós estamos vivendo. Mas, neste momento, né, a gente vê também a solidariedade entre as pessoas. Logo no princípio dessa pandemia, eu achei uma coisa muito interessante, foi um homem, ele sozinho, né, ele deu na televisão que ele, do seu próprio bolso, ele comprou aquele aparelho, né, com todas aquelas roupas especiais, e foi lavar as ruas de uma comunidade. Ele sozinho, andando pelas vielas, pelos becos, lavando as ruas. Quando a gente poderia imaginar uma pessoa sairia da sua casa para ir lavar as ruas de uma comunidade? É a solidariedade. Quantas pessoas estão fazendo da sua casa, né, um espaço para ser recolhido o mantimento para a confecção de cesta básica, fazendo quentinha para ser distribuída entre as pessoas que vivem na rua, os mais necessitados. Então, precisou Deus parar o mundo, né, das nossas atividades, para que a gente pudesse olhar o nosso próximo com amor, né? A gente vê até mesmo os governantes, né, agindo assim de uma forma diferente. Sabemos que tem muitas coisas ainda aquém daquilo que poderia ser feito, mas eles estão fazendo. Não sabemos o que está por trás disso, qual o interesse, mas está ajudando aqueles que necessitam. Nesta pandemia, o nosso Deus, ele não está somente nos ajudando, ele está nos protegendo, ele está curando, consolando, e ele está cuidando de cada ramo da videira. Ele, com todo carinho, ele pega aquele ramo que está na videira, mas que não está produzindo. Ele, com carinho, ele pega, eleva aquele ramo para o alto, para que ele possa receber o sol da justiça, que ele se aqueça,
né? Ele vai tirando daquele ramo aquilo que está impedindo, né? São galhinhos, folhas amareladas, secas, vai tirando até se tiver alguma praga, né? Que eu tenho aqui um pé de acerola que de vez em quando eu coloco um remédio, vou com algodão tirando aquelas pragazinhas brancas que dá nos galinhos. Então, quando eu estava meditando nessa passagem, veio na minha mente isso. Deus está fazendo isso com aqueles galhos que estão na videira, mas não estão produzindo, estão inertes. Então, ele levanta para que o sol da justiça o aqueça e vai retirando tudo aquilo que está impedindo dele receber a seiva que vem da videira, que é a palavra, para que ele tenha prazer em praticar esta palavra. Então, ele com carinho, ele com cuidado, vai tratando, vai sarando aquele problema que está naquele galho para que ele possa produzir. E com o mesmo carinho, ele pega aquele galho que produz, ele limpa, ele cuida para que produza mais. Então, esse é o nosso Deus. Qualquer que seja a situação, ele está cuidando dos ramos desta videira. Aquele que produz para produzir mais. E aquele que está inerte na videira, limpo pela palavra, mas não produz, ele está cuidando para que produza. E para encerrar, irmãos, nós vamos ler o que Jesus deixou para nós e para os seus discípulos no verso 5. Ele diz, do capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Que Deus nos abençoe. Amém.